Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Bem-vindos à Retrospectiva MEC 2024. Neste terceiro episódio da nossa série de boletins sobre as ações do MEC em 2024, vamos falar da educação superior. O Ministério da Educação tem empenhado esforços na ampliação e democratização do acesso ao ensino superior, com mais campi, vagas e qualidade de ensino, promovendo a permanência dos que mais precisam. E não poderíamos deixar de falar do Enem, que é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Em 2024, o exame teve um crescimento significativo, tanto no número de inscritos quanto na participação dos concluintes do ensino médio da rede pública. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou um dos motivos do sucesso do Enem 2024. Eu considero que foi uma das coisas mais importantes esse ano no Enem. A gente teve em 2023 apenas 58% dos alunos concluintes do ensino médio público no Brasil inscritos, e esse ano chegando a 94%. Muitos estados a 100%, então acho que isso foi um passo importante e eu considero que não só pelo esforço dos estados, secretários estaduais, das redes, que estimulam a inscrição, mas consideravelmente o efeito forte do programa Pé de Meia. Agora falando sobre as vagas, o SISU, o Sistema de Seleção Unificado, reúne ofertas de vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Em 2024, o SISU passou a ter apenas uma edição anual, substituindo os 2 processos seletivos anteriores, trazendo mais eficiência para os candidatos. Foram quase 265 mil vagas ofertadas neste ano. Já o ProUni, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais para cursos de graduação em instituições particulares, ofertou mais de 537 mil vagas. E para quem precisa de apoio financeiro, o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, oferece o financiamento de até 100% de cursos superiores em instituições particulares. Uma grande novidade de 2024 foi o lançamento do FIES Social, que reserva 50% das vagas para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. E mais, pela primeira vez, foram estabelecidas cotas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Alexandre Brasil, secretário de Educação Superior do MEC, destacou a importância democratizadora do FIES. Desde o início da atual gestão, o foco é ampliar e tornar o FIES novamente um programa que atenda maior parte da população e que atenda de uma forma social. E com isso foi criado o FIES Social, que tem como diferenças a garantia de um financiamento de 100% do recurso destinado ao financiamento estudantil para aqueles alunos em vulnerabilidade social inscritos no CadÚnico com renda familiar até meio salário per capita. Em 2025, vamos continuar renovando o espírito da educação por cada lugar que passarmos. Vamos, juntos, transformar vidas. Acompanhe todas as ações do MEC em www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Cadastro Único, porta de entrada das pessoas de baixa renda nos programas sociais, teve um processo de reforma do seu novo sistema iniciado neste mês. A política pública, que conta com o registro de mais de 94 milhões de pessoas, reúne informações sobre o perfil socioeconômico das famílias, permitindo a identificação de quem precisa ser incluído em cada programa federal, estadual ou municipal. A secretária de Avaliação e Gestão da Informação e Cadastro Único, Letícia Bartolo, esclarece por que a reforma é necessária. O que motivou essa reforma foi a obsolescência, né? Assim, o cadastro, como eu disse, tinha uma parada cardiorrespiratória e tinha uma doença crônica, que é o fato de ele estar obsoleto tecnologicamente. E a gente precisava cuidar disso. Então, eu acho que agora a gente fez um trabalho que vai trazer o Cadastro Único a ser reconhecido novamente como tecnologia social inovadora no mundo inteiro.
A reforma no CAD único deve ser concluída em março de 2025, incluindo a capacitação dos operadores de todo o Brasil. As 40.400.000 famílias cadastradas e os mais de 40 mil operadores do cadastro vão contar com uma plataforma mais moderna, como conta a secretária. Estou falando de uma conversa online entre bases de dados, que vai economizar o tempo do cidadão, o tempo do operador e garantir mais dignidade, ou seja, garantir que as informações do cadastro único efetivamente reflitam a realidade das famílias. No momento da inclusão ou da atualização dos dados das famílias, as informações serão buscadas e incluídas de maneira automática e online. Dessa forma, com um novo sistema do CAD único em 2025, vai ser mais fácil também evitar fraudes e irregularidades em benefícios sociais. No novo sistema, nós vamos avaliar não só se o CPF da Letícia é da Letícia, ou seja, se o CPF é do titular que está dizendo que é, né? Mas vamos ver se aquele CPF está regular, se aquele CPF está suspenso. As informações de emprego e previdência, elas vão estar online. Então eu vou saber melhor o rendimento formal daquela família. E acho que vale, então, do ponto de vista dessa informação, de evitar fraudes, grupos que se organizam para fraudar benefícios, certamente o novo sistema também vai ser mais eficaz. Além da reforma do cadastro único, em 2024 o MDS trabalhou em ações de averiguação e revisão cadastrais que abrangeram mais de 7 milhões de famílias. Também teve continuidade a busca ativa, que é quando os assistentes sociais vão até as pessoas para incluir quem tem direito aos benefícios sociais e não está inscrito no cadastro único. A integração periódica com outras bases de dados do governo federal, com as informações vindas do Ministério da Saúde, por exemplo, foi outra ação que teve prosseguimento este ano. Por fim, outra novidade do CAD único em 2024 foi a possibilidade de identificação com o nome social de pessoas trans ou travestis. Reportagem Érica Braz. Fala MDS! Neste fim de ano, o Fala MDS apresenta uma seleção de cortes de algumas das entrevistas de 2024. Este episódio aborda o programa Acredita no Primeiro Passo e outras ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome na promoção da inclusão socioeconômica do público inscrito no Cadastro Único. Para falar sobre esse assunto, os convidados são o ministro do MDS, Wellington Dias, e o secretário de Inclusão Socioeconômica, Luiz Carlos Everton, que introduz o assunto. O programa Acredita no Primeiro Passo, ele foi lançado pelo presidente Lula em abril. Mas esse programa ele é baseado em 3 grandes eixos. É capacitação, qualificação profissional para o emprego e para o empreendedorismo. Esses 3 eixos são que vão possibilitar o aumento de renda das pessoas e eles possam efetivamente até sair do Bolsa Família. E essa capacitação e qualificação profissional ela é voltada para as vagas disponíveis no mercado. Então, se a pessoa tem um perfil para o emprego, terá um emprego, porque tem muitas vagas, fizemos parcerias com os grandes players nacionais e eles estão oferecendo 10% de suas vagas para as pessoas do cadastro único. E se a pessoa tem perfil para empreender, essa pessoa vai ser capacitada, será elaborado os planos de negócio dessas pessoas por estruturadores de negócio, que são empresas jurídicas, públicas e privadas, que vão acompanhar todo o processo, levar esses planos para os bancos. Como esse público tem dificuldade de obter garantia, foi constituído um fundo garantidor de crédito, a princípio com 1 bilhão de patrimônio, o que poderemos gerar até 12 bilhões de crédito nas instituições financeiras. O ministro Wellington Dias comenta sobre os benefícios do programa Acredita. O que estamos fazendo agora é um estímulo também ao negócio, ao empreendedorismo. Já são 4.630.000 pessoas que têm o CNPJ. É um microempreendedor, é um pequeno empreendedor e a gente dá a mão também para que possa crescer, através de programas como o Acredita, com fundo garantidor,
para quem não tem avalista, quem não tem ali a condição de um bem para dar como garantia, e também para que possa ter ali taxas de juros baixos, ali as condições de assistência técnica para crescer. Mas o objetivo é a gente dar a mão, qualificar e ali através do emprego, do empreendedorismo, crescer. A gente quer que as pessoas cresçam. E o primeiro banco que aderiu ao Fundo Garantidor foi o Banco do Nordeste, né? Porque o Nordeste e o Norte são as regiões mais vulneráveis do Brasil, em termos de um público que está no cadastro único e que, portanto, estão na pobreza. E hoje, um dos grandes gargalos ainda é o acesso ao crédito. Hoje, só 9% deste público acessam o crédito. A maioria acessa crédito ainda através do cartão de crédito. 39% desse público, até imagine, com taxas de até 13% ao mês. Outra fonte é o próprio fornecedor, que coloca o seu produto consignado, cobrando taxas de até 20%. Então, este programa vai dar essa liberdade a essas pessoas de comprar onde eles quiserem comprar, com taxas de juros exequíveis para viabilização do seu próprio negócio. Nós estamos trabalhando para alcançar o primeiro 1 milhão de empreendedores no Brasil. Significa inclusão econômica mesmo. É alguém que passa a ter salário, a ter renda, ampliar consumo, não mais só poder comer, poder comprar ali um calçado, comprar uma roupa, enfim. E ainda com perspectiva de crescer. O secretário Luiz Carlos defende possibilidade de expansão do programa Acredita. O Cadastro Único hoje a gente tem 96 milhões de pessoas que ganham até mês salário mínimo. E se você fizer um corte entre 16 e 64 anos, mais ou menos, que é um público potencialmente ativo, você tem aí 54 milhões de pessoas em condições de empreender. Então, os números são muito grandes, mas também o programa, ele tem a finalidade, tem escala, né? Então a gente vai ver muita gente sendo beneficiado e mudando a sua faixa de renda, né? Porque, só para lembrar que o Cadastro Único tem 2,7 milhões de pessoas com nível superior. Tem 14 milhões de pessoas com nível médio completo. Essas pessoas precisam apenas de uma oportunidade, porque o nível de educação já tem. Basta uma qualificação, uma adequação e facilmente elas sairão dessa condição que se encontram. O presidente Lula, ele trabalha a importância do Brasil ter desenvolvimento econômico e a gente trabalha integrado com o desenvolvimento social. À medida que o país cresce, ou seja, você tem mais investimentos, ali são investimentos públicos, investimentos privados. De um lado, a população melhora de vida. É uma estrada, é uma escola, é um hospital, energia onde não tinha, é ali investimentos nessa área relacionada com comunicação, investimentos voltados para a melhoria urbana, é um asfalto, um calçamento, é uma praça, ou seja, também a geração de emprego. E quando gera o emprego, olha só quem está indo atrás, o público do Cadastro Único do Bolsa Família. É um público que quer trabalho decente, né? Muitas vezes tem um preconceito, que esse povo não quer trabalhar, que estão ficando viciados. Coisa nenhuma. O ano passado já, em 2023, a gente fez modificação. A modificação é trabalhar, assinar carteira de trabalho, ter um contrato de trabalho e também ter um negócio não é mais motivo para perder o benefício. Isso tira o medo da formalidade. O resultado é que, quando tivemos todas as avaliações, 9 milhões de pessoas assinaram a carteira em 2023. Agora, em julho, já estamos ultrapassando de 5 milhões e meio, ou seja, 14 milhões e meio do público do Bolsa Família, do Cadastro Único, celebrando o contrato de trabalho. É verdade que ainda tem muito trabalho sazonal, o safrista, a construção civil, o comércio, trabalha ali alguns meses, depois encerra o contrato, mas já é um começo. E tem uma parte que é permanente. Olha aqui, o ano passado, o Cadastro Geral de Emprego, CAGED, ele teve saldo positivo, aproximadamente 1.600.000 contratações a mais do que no ano de 2022. E veja, 71%
dessas vagas foram ocupadas pelo público do Bolsa Família Cadastro Único. A vaga é para qualquer brasileiro, mas quem está indo atrás? O povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único. Este ano está melhor, já estamos chegando a 77% das vagas. Como você lembrou, o mês de julho melhor ainda, 83%. Nós temos parceiros públicos e privados. Nós fizemos a parceria com todos os institutos federais de educação. São 670 institutos federais. Então, todos eles são parceiros do Ministério. Nós usamos os institutos, eles têm expertise em capacitar esse público. As capacitações são efetuadas, para se ter uma ideia, e dentro daquele foco que eu citei, de itens, temas que tem a ver com as vagas disponíveis. Vou dar um exemplo. Gastronomia é um curso muito demandado. Falta pessoas treinadas em todo o país. Hotéis, pousadas. Aqui mesmo em Brasília, a demanda é grande. Então nós precisamos capacitar. TI é outra área gigante. Só aqui em Brasília tem 5.000 vagas de TI não preenchidas. Então nós temos que visar essas vagas. Também como parceiro nós temos todo o Sistema S. O SEBRAE é um grande parceiro nosso. CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que vai capacitar pessoas do nosso público que querem obter a carteira profissional para ser motorista. Existe um déficit no país de 1,5 milhão de motoristas profissionais. O SENAI, então todo o Sistema S está conosco. Além disso, ministérios como o MEC, são parceiros, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Micro e Pequena Empresa e também o setor privado. O setor privado, a Amazon já fez parceria conosco, capacitando mulheres, e também algumas empresas, todas as Big Techs estão nos procurando. O que essas empresas procuram? Responsabilidade social e os 17 objetivos da ODS. Então, eles se preocupam com essa responsabilidade social. Também temos parceria com o setor privado, como eu falei, para abrir vagas de emprego. Fizemos parcerias com o Carrefour, fizemos parceria com o Grupo Mateus no Nordeste, fizemos parceria com o Grupo Pereira, que é um grupo forte no Centro-Oeste, com a Coca-Cola. Essas empresas estão abrindo vagas para as pessoas do Cadastro Único. E eles também têm as suas universidades corporativas, onde eles treinam essas pessoas para ocupar esses postos de trabalho. E a gente tem tido surpresa. Pessoas que nunca tiveram a carteira assinada, ao ingressarem com o teto de um salário mínimo, e aqui precisa explicar, mas é só um salário mínimo? Não. Essas pessoas recebem plano de saúde, essas empresas oferecem plano de saúde, essa pessoa recebe o FGTS para quando ela sair, ela ter esse recurso. E tem pessoas que com pouco tempo passaram a ser gerentes de áreas, ganhando 5, 6 salários mínimos. Isso já aconteceu. Então, não se pode também fazer inclusão socioeconômica sem a parceria com o setor privado, Então, tem que se juntar o governo federal, governos estaduais, governos municipais, e também a iniciativa privada. Também, só para enaltecer, enfatizar, governos estaduais também têm feito parceria no sentido de abrir vagas dos seus terceirizados contratados, onde 10% oriundo do Cadastro Único. O Ceará já fez isso, a Paraíba já fez isso, e por efeito dominó, outros estados estão também aderindo a esse chamado do Ministério. Nós já temos 28 setores da economia, o setor de construção civil, comércio, turismo, setor das energias, ali o setor relacionado à agricultura, tudo voltado para essa área de tecnologias, enfim. Olha só, eu fui na cidade de João Pessoa com o presidente Lula e nós visitamos uma das empresas, a AIC. É uma empresa que trabalha com call center nessa área tecnológica. Ele ficou impressionado. A quantidade de jovens, de mulheres, de pessoas ali trabalhando. Aquela empresa, na parceria que a gente faz, ela participa da qualificação, qualifica essas pessoas para aquela área de trabalho e essas pessoas formam um cadastro reserva. Na hora que a empresa precisa, em qualquer lugar, ela chama para a contratação. Resultado, é uma empresa que tem 52 mil empregados, 16 mil são do Cadastro Único Bolsa Família. Foi em João Pessoa, por quê? Porque lá são
4.500 aproximadamente só na Paraíba. Então, com isso, o que a gente faz? Garante a condição de que as pessoas possam trabalhar. E o que mais me impressionou nessa empresa e ao presidente é que uma boa parte dessas pessoas conseguem trabalhar em casa. A empresa vai lá na casa, instala computador, todo um sistema para que ela possa responder a dúvida, perguntas de clientes de empresas. Eles prestam serviço para empresas do Brasil e do mundo. E olha só que coisa interessante. Isso permite que mulheres que têm filhos, que cuida de uma pessoa com deficiência, cuida de uma pessoa idosa e que não podia trabalhar porque não conseguia, pode trabalhar em casa, pode cuidar do seu filho, da sua filha. É um investimento no ser humano. É isso que o nosso governo faz, cuidar, como diz o presidente, cuidar das pessoas, não é só governar. Gostou deste conteúdo? Você pode ouvir as entrevistas na íntegra. Basta procurar o podcast Fala MDS nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Também quero convidar a todos para nos seguirem nas redes sociais. No WhatsApp tem o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram estamos no @MDSGovBR. No YouTube no @MinDesenvolvimento. Se preferir, temos o Disque Social pelo número 121. Obrigada pela audiência. Até o próximo Fala MDS. Fala MDS. Entrevista. Balanço 2024. O Brasil quer reduzir a mortalidade materna em 25% até 2027. Para isso, lançou o Rede Aline. Uma das inovações é a criação de um plano integrado garantindo vagas de atendimento da gestante. Esse foi um dos temas da entrevista que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, gravou com Mariana Jungmann e Luciano Seixas. Entre as conquistas do ano, ela citou ainda o aumento da vacinação e a ampliação do farmácia popular. Vamos acompanhar. Ministra, por meio do Sistema Único de Saúde, a população tem acesso a 30 vacinas gratuitamente. O que o governo está fazendo para que os imunizantes cheguem àqueles que precisam? É um trabalho que passa pela conscientização, né? Com certeza, é um trabalho muito intenso de comunicação, inclusive no qual trabalho como o de vocês, profissionais de comunicação e emissoras como a EBC, tem uma importância enorme. Mas nós, além das campanhas que voltaram, as campanhas gerais de publicidade em torno do tema das vacinas, do seu benefício, desde o ano passado, e essas campanhas infelizmente estavam ausentes, e havia, como sabemos, um discurso de negação das vacinas da ciência no governo anterior. Além disso, nós também desenvolvemos todo um trabalho regionalizado, usando as rádios, temos intensificado esse trabalho, esse processo, e um planejamento adequado a cada região do país. Uma outra medida muito importante é a vacinação nas escolas. Nem todas as vacinas podem ser aplicadas nas escolas, algumas exigem monitoramento, porque há possibilidade de reações alérgicas, né, num pequeno número de casos, mas sempre tem que ser observado. Mas nas vacinas em que é possível fazer isso, tem sido feito, então a vacinação nas escolas, fundamental. E com todo esse trabalho conseguimos conquistar resultados importantes. Luciano, nós conseguimos com que o país recebesse a recertificação de país livre do sarampo, conseguimos também aumentar das 16 vacinas do calendário infantil, 15 tiveram avanços importantes, começando em 23 e ampliando esse resultado em 24, e hoje as vacinações que protegem contra a pólio alcançaram a meta na vacinação de reforço, e a pólio é vista como uma ameaça, né? Não tem a circulação do vírus no país, mas a vacinação estava muito baixa, chegou a 67% de cobertura,
em 2022, o que é muito baixo, e agora chegamos a 100% de cobertura na dose de reforço. Também a vacina tríplice viral, que protege para sarampo, para rubéola, para cachumba também, ela apresentou esse resultado de mais de 90% de cobertura, ou seja, são resultados muito expressivos no caminho de garantir esse direito, efetivar esse direito e proteger nossas crianças e adolescentes. A senhora mencionou aí o sarampo, a poliomielite, são doenças que vinham preocupando justamente pela baixa adesão à vacinação, e essa baixa adesão tem muito a ver com fake news, com a disseminação de notícias falsas, principalmente na internet. E para combater essa desinformação, o governo criou o Saúde Consciência. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa iniciativa que ajuda a levar informação precisa e embasada em trabalhos científicos, né? Excelente pergunta, Mariana. Até assim, para todo mundo já recebeu alguma notícia falsa, fake news, coisas terríveis, mas é bom lembrar sempre informações dizendo que a vacina de Covid pode causar câncer, ou informações negando a existência de câncer de mama. Imagine, olha só o quanto é criminoso isso, porque com essas mentiras as pessoas ficam desprotegidas de doenças. No caso, a vacina pode prevenir, como sabemos, e no caso de câncer de mama, o diagnóstico precoce é o melhor instrumento que nós temos de proteção, é ser diagnosticado logo. Então, esse tipo de desinformação, nós devemos mesmo trabalhar com a sociedade, mas as ações criminosas têm que ser denunciadas e apuradas. E o Saúde Consciência, que é uma ação conjunta do Ministério da Saúde com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, tem por objetivo levar a informação de qualidade, orientar as pessoas de quais são os canais realmente adequados. Nós ali reunimos muitas informações, tiramos dúvidas também. Nós não negamos de jeito nenhum que as pessoas tenham dúvidas. Dúvidas são para serem esclarecidas, e para serem esclarecidas onde existe o conhecimento científico, onde ele pode ser mobilizado, e de fato a ciência voltou ao Ministério da Saúde, os nossos vários comitês assessores e a própria condução da política pública aqui no Ministério. Essas dúvidas, elas podem ser tiradas onde, ministra? Na nossa própria plataforma Saúde e Consciência, há espaço para que todos aqueles que queiram interagir com o Ministério, colocar suas dúvidas, possam ter suas respostas. Ministra, ainda falando sobre proteção à saúde, no caso das gestantes e seus bebês, o Ministério lançou em setembro a Rede Aline, que passa desde o pré-natal até o cuidado com a criança, né? Como é que funciona esse programa? Então, a Rede Aline, Luciano, ela foi criada para fazer frente a um problema muito grave no Brasil, que infelizmente tem um alto índice de mortalidade materna. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde define como meta, e meta a gente sempre tem que entender, é preciso reduzir até chegar a perto de zero, não é? Mas isso não é possível num certo prazo de tempo. Então, o que se estima, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Saúde é chegar no máximo 30 mortes por 100 mil nascidos vivos. No ano de 2022, nós tínhamos uma razão de mortalidade materna de mais de 50 por 100 mil nascidos vivos, quando falamos de Brasil. Mas nosso país é muito desigual. Se virmos alguns estados na região norte, por exemplo, vamos ter razões de quase o dobro, ou seja, 100 mortes por 100 mil nascidos vivos, por conta de fragilidades no pré-natal, na assistência, entre outros fatores que nós estudamos para poder fazer a melhor política. E também, se olharmos
com um recorte étnico-racial, veremos que as mulheres pretas, e aí eu uso a classificação do censo, né, do IBGE, têm o dobro da razão de mortalidade. Então, isso mostra o peso das desigualdades sociais, né? Eu sempre digo desigualdade faz mal à saúde, desigualdade mata. É uma evidência muito clara disso. E como trabalhar, então? Então, nós construímos a Rede Aline num grande esforço de profissionais de todo o país. Também temos mantido uma boa colaboração com o Fundo de População das Nações Unidas, que tem a zero de mortalidade materna como uma das suas metas. Trabalhamos incansavelmente toda a rede do Ministério da Saúde, os institutos que nos apoiam. Aqui quero destacar o papel do Instituto Nacional da Criança e do Adolescente, da Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Fernandes Figueira, e com todo esse trabalho nós revimos o passo a passo do que pode ser feito. Então, a melhoria no pré-natal, nós incluímos novos exames, além dos tradicionalmente já feitos durante o pré-natal, inclusive teste para HTLV, que também é uma preocupação de saúde pública. Nós também ampliamos os recursos para os municípios realizarem esse pré-natal de forma adequada. Estamos colocando em prática uma lei que é da deputada Luísa Erundina, que é uma ação de vaga certa, ou seja, a vinculação da gestante a uma maternidade, ela não pode não ter essa referência. No programa de aceleração do crescimento, o PAC, novo PAC, nós também demos prioridade a maternidades e casas de parto normal. Também há todo um trabalho nosso para orientação da adequação do parto, do estímulo ao parto natural. É um conjunto de ações para proteger a saúde da gestante, do bebê. Há também um trabalho de identificação dos grandes problemas na hora da atenção especializada, ou seja, um trabalho já na maternidade, as causas de morte, principalmente hipertensão, hemorragias. Então, é um conjunto de ações com recursos de indução para que mude o cuidado. Isso é muito importante, garantindo desde a atenção primária até a atenção especializada, até o momento do parto e os momentos seguintes, o período seguinte, que também é um período de atenção. Para a gente concluir, vamos falar um pouquinho da atuação da pasta no Farmácia Popular, que atingiu em 2024 a marca de 70 milhões de pessoas atendidas, né? Quantos medicamentos já estão disponibilizados de graça para a população? Quem tem acesso a eles? Explica um pouco para a gente como é que funciona o Farmácia Popular. Obrigada, Mariana. Hoje nós temos 39 medicamentos gratuitos. É importante falar, então, de que problemas de saúde são atendidos. Então, são doenças como asma, hipertensão, anticoncepcionais também. Isso nós lançamos no 8 de março, como parte das estratégias no cuidado geral à saúde da mulher, osteoporose, também doença de Parkinson, que foi esse ano introduzido o medicamento para a doença de Parkinson, é o único medicamento registrado pela Anvisa. Então, isso mostra a importância dessa atualização no Farmácia Popular, glaucoma, rinite e também diabetes mellitus. Então, esse conjunto de doenças contam com medicamentos gratuitos no Farmácia Popular. Também dizer que nós ampliamos a rede, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e que 95% dos medicamentos hoje são gratuitos no Farmácia Popular, quer dizer, 95% dos medicamentos do rol disponível na Farmácia Popular, naturalmente. Muito bem, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista à Voz do Brasil. 8 mortes foram confirmadas no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek na BR-226 entre os estados do Tocantins e do Maranhão. Entre os veículos que caíram nas águas estão 3 caminhões-tanque que transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico monitora a água do rio que abastece cerca de 19 cidades da região, como Imperatriz, com 200 mil habitantes. A informação é que os tanques estão intactos e o risco de vazamento e contaminação do meio ambiente é mínimo. A superintendente de fiscalização da ANA, Viviane dos Santos Brandão, explica que foram feitas simulações antes de emitir o parecer técnico da agência e que o monitoramento na região é constante. A partir dessas primeiras análises, a princípio não haveria um vazamento importante, esse vazamento seria discreto. Ainda assim, considerando essa quantidade, esses 25 litros de herbicida e os herbicidas específicos que estavam relatados nas notas fiscais, a ANA fez uma simulação de se todo esse produto tivesse sido lançado no mesmo instante do acidente no rio. Então, eles apontam que essa diluição ela já teria sido suficiente para que o valor máximo permitido de potabilidade do Ministério da Saúde ele não seria ultrapassado. Nesta quinta-feira, representantes da ANA, de ministérios e de secretarias estaduais participaram de reunião da sala de crise montada para acompanhar os impactos do acidente. Além de atualizar o cenário, os órgãos federais estão com ações diante da possibilidade de contaminação da água. A coordenadora geral de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Eliane Ignotti, alerta para os sintomas caso ocorra contato com a contaminação. Náusea, vômito, diarreia são efeitos característicos de intoxicação exógena, intoxicação aguda. Caso ocorra extravasamento do produto, são esses os sinais e sintomas que a população deverá ficar atenta. E nessa quinta-feira chegaram reforços para ampliar as buscas por desaparecidos na região da ponte. Uma equipe adicional de 18 mergulhadores da Marinha vai se juntar aos 29 profissionais que já atuavam na região. A equipe de buscas conta ainda com médicos e enfermeiros. Também foram recebidas hoje mais 12 toneladas de equipamentos que serão utilizados na força-tarefa. Reportagem Pablo Mundim. Malária, hepatites virais, tuberculose são algumas das doenças que ainda afetam milhões de brasileiros. Elas são classificadas como doenças determinadas socialmente, ou seja, estão relacionadas à condição de pobreza, falta de estrutura sanitária e de informação, atingindo principalmente as populações mais vulneráveis. Para o combate dessas doenças, o governo lançou em fevereiro deste ano o Programa Brasil Saudável. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, fala da importância do programa. Significa vidas que são poupadas, qualidade de vida para as pessoas, para suas famílias, uma vida mais saudável. O Brasil conquistou em novembro a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde de país livre do sarampo, da rubéola, da síndrome da rubéola congênita e da filariose linfática, também conhecida como elefantíase. No caso do sarampo e da rubéola, a intensificação da vacinação foi essencial, como explica Éder Gatti Fernandes, diretor do Programa Nacional de Imunizações. Nós fizemos o microplanejamento em todo o país, promovemos o monitoramento de estratégias de vacinação, promovemos a vacinação escolar, fizemos a multivacinação. A meta do Brasil Saudável é eliminar as doenças socialmente determinadas como problemas de saúde pública até o ano de 2030, com narração de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. A chegada da energia elétrica na área rural de Rio Preto da Eva, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Manaus, mudou a vida do produtor rural Daniel Silva. Lá se vão 2 décadas de transformações. Antes, a gente vivia na completa escuridão. E hoje, com a chegada do luz para todos os avanços, a gente pode criar a nossa galinha, a gente pode ter a produção, tanto na questão de polpas, quanto na criação de peixes, e tudo se transformou. Criado em 2003, o Luz para Todos transformou não só a vida de Daniel, mas de 17 milhões e meio de pessoas. Só entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, mais de 115 mil novas famílias receberam o benefício, sendo 43 mil delas moradoras da Amazônia Legal. A pedagoga Thalita Costa viveu mais da metade da vida sem ter energia elétrica em casa. Ela mora na comunidade quilombola Boa Vista, no município de Oriximiná, no Pará. Em 2023, a comunidade, formada por 380 casas e 1.500 pessoas, recebeu energia elétrica. De dia,
a gente não tinha energia, a gente não conseguia beber uma água gelada, a gente não conseguia lavar a roupa numa máquina. E sem contar que a gente consegue assistir uma televisão pelo dia, tem um ventilador. Então, o programa ele veio para dar uma melhor qualidade de vida. O Luz para Todos deve continuar se expandindo em 2025. A previsão do Ministério de Minas e Energia é alcançar 98 mil novas famílias, que até hoje não têm energia elétrica. O ministro Alexandre Silveira destacou que o Luz para Todos é o maior programa de inclusão energética do mundo. Deu exemplo para o mundo, com o maior programa de inclusão na energia, e eu quero até o final de 2026 a gente poder comemorar a inclusão completa e total da população brasileira na luz, que é obrigação nossa, porque luz é vida e dignidade. Nos 21 anos de Luz para Todos, cerca de 3 milhões e 700 mil famílias foram beneficiadas. Ao todo, nesse período, o programa mobilizou 26 bilhões de reais em investimentos. Reportagem Luana Karen. Previsão do tempo para sexta-feira, 27 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a sexta-feira começa com tempo encoberto e vai clareando ao longo do dia. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 90% a 50%. Amaralina, em Goiás, comemora aniversário com céu encoberto e chuva isolada. A temperatura oscila de 24 a 30 graus. A umidade do ar registra de 90% a 75%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, tem previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao amanhecer. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 95% a 60%. Hidrolândia, no Ceará, celebra mais um ano de fundação com céu encoberto. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 20%. Região Norte. Em Macapá, no Amapá, tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 60%. São Domingos do Araguaia, no Pará, festeja aniversário com céu encoberto e com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 70%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, capital, céu encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 23 a 30 graus e a umidade do ar vai de 100% a 70%. Capitólio, em Minas Gerais, marca mais um ano de fundação com céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 25 graus, e a umidade relativa do ar marca de 100% a 70%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acumula muitas nuvens ao longo do dia. A temperatura varia de 18 a 29 graus. A umidade relativa do ar oscila de 85% a 30%. Atalanta, em Santa Catarina, comemora o dia especial com céu claro e poucas nuvens. A temperatura oscila de 18 a 30 graus e a umidade relativa do ar marca de 90% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Rio Grande do Sul enfrentou desafios significativos em abril deste ano,
devido às fortes chuvas que causaram destruição generalizada das infraestruturas rodoviárias do estado. Em resposta, o Ministério dos Transportes e entidades vinculadas, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT, mobilizaram 2,9 bilhões de reais e mais de 1.200 profissionais para a recuperação da região. A atuação teve o apoio direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho. Entre as medidas adotadas pela pasta está a abertura de 28 caminhos assistenciais fundamentais para a passagem de equipes de resgate e para o abastecimento de áreas isoladas. Também foram liberados 124 trechos de rodovias, o que garantiu a circulação de veículos e o transporte de donativos. De acordo com a pasta, as equipes trabalharam para restaurar as estradas federais, com destaque para a BR-116 Norte, crucial para o fornecimento de combustíveis no Norte Gaúcho. Além disso, a população recebeu apoio por meio de medidas como a gratuidade no pedágio e a flexibilização no transporte rodoviário de passageiros. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também possibilitou maior fluidez no trânsito de caminhões com doações e assegurou o transporte de pessoas com horários ajustados. O Ministério também destacou que um dos marcos dessa recuperação foi a reconstrução da ponte sobre o Rio Caí, que havia sido destruída. Com um investimento de 31 milhões de reais, a nova estrutura foi entregue este mês, 2 meses antes do prazo previsto. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. A partir de 1º de janeiro de 2025, o Brasil vai ter um mercado de apostas esportivas regulado. Após um ano de esforços coordenados pelo Ministério da Fazenda, foram criadas normas que organizam o setor, corrigindo lacunas deixadas desde a legalização das apostas, em 2018. De acordo com o Ministério, a regulamentação traz avanços significativos, como a proibição de créditos para apostas, eliminação de bônus de entrada, identificação obrigatória por CPF e reconhecimento facial e controle rigoroso de transações financeiras. Essas medidas buscam proteger apostadores contra riscos de superendividamento e de participação de menores de idade, além de garantir um ambiente de jogo responsável. Empresas que desejam operar legalmente devem obter autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, cumprir normas de prevenção à lavagem de dinheiro e utilizar exclusivamente domínios .bet.br. As plataformas não autorizadas vão ser consideradas ilegais e proibidas de anunciar ou patrocinar eventos no Brasil. Com o banco de dados centralizado, o governo vai monitorar transações em tempo real, controlando volumes movimentados, prêmios e perdas. Essa estrutura, avalia a pasta, coloca o Brasil na vanguarda da regulação global de apostas esportivas, promovendo segurança econômica e proteção ao consumidor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. O Ministério da Educação publicou nesta quinta-feira, dia 26, o edital que oficializa o cronograma e os critérios do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 17 a 21 de janeiro de 2025. Para se inscrever no processo seletivo, é necessário que o estudante tenha concluído o ensino médio e participado da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sem zerar a prova de redação. Em 2025, o SISU vai ter somente uma etapa de inscrição. Dessa forma, os candidatos podem disputar as vagas ofertadas durante o ano inteiro. De acordo com o MEC, o primeiro critério da classificação será o da ampla concorrência. Em seguida,
está prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas. O resultado da chamada regular vai ser divulgado dia 26 de janeiro no Portal Único de Acesso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 15.070, que estabelece diretrizes para a produção, registro, comercialização e uso de bioinsumos agrícolas, pecuários, aquícolas e florestais. Publicada terça-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, a norma busca impulsionar a sustentabilidade no setor agropecuário brasileiro. A legislação abrange desde a produção e o transporte até a fiscalização e a destinação de resíduos dos bioinsumos, aplicando-se a cultivos convencionais, orgânicos e de base agroecológica. Os produtos vão ser regulados por órgãos de defesa agropecuária nas esferas federal, estadual e distrital, com critérios para registro e controle. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou o avanço para a sustentabilidade nacional ao afirmar que os bioinsumos vão ser protagonistas no desenvolvimento agrícola do Brasil. O texto também traz incentivos à pesquisa, ao crédito diferenciado e à capacitação de produtores, além de instituir uma taxa de registro para avaliações técnicas de produtos e estabelecimentos. Com a nova lei, na avaliação do governo federal, o Brasil se consolida como líder global em inovação biológica, equilibrando rigor regulatório com estímulos ao uso sustentável e eficiente de bioinsumos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 15.071 de 2024, que moderniza a tributação de importações e atualiza o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A medida simplifica as operações de importação de veículos e autopeças ao equiparar o tratamento tributário para pessoas físicas e jurídicas e fortalecer a concorrência no mercado nacional. A legislação também flexibiliza a tributação de medicamentos importados para uso pessoal e permite ajustes nas alíquotas do imposto de importação pelo Ministério da Fazenda, ampliando o acesso a produtos essenciais. Empresas de comércio eletrônico vão passar a declarar tributos antes da chegada de mercadorias, garantindo mais transparência e eficiência no processo. O programa MOVER, desenvolvido pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com os Ministérios da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação, incentiva a descarbonização da frota automotiva brasileira e estimula investimentos em inovação tecnológica. Além disso, segundo o governo federal, o programa, com previsão de 19,3 bilhões de reais em créditos financeiros até 2028, busca integrar o Brasil a cadeias globais de valor e consolidar a economia de baixo carbono. A nova lei também reforça direitos dos consumidores ao estabelecer regras claras para a restituição de impostos em casos de devoluções, o que promove um ambiente mais competitivo e sustentável no mercado nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério dos Transportes deu início a uma série de ações para lidar com as consequências do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava o Maranhão ao Tocantins, e caiu no último domingo. Conforme a orientação da pasta, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, instaurou uma sindicância para investigar as causas do acidente e identificar os responsáveis. A primeira reunião da comissão está marcada para esta quinta-feira, dia 26, e os trabalhos devem durar 120 dias. Na terça-feira, dia 24, foi publicado um decreto de emergência que destina 100 milhões de reais para a construção de uma nova ponte na BR-226. O processo de contratação da empresa responsável vai ser agilizado e a previsão é de que a obra esteja concluída em até 12 meses.
Enquanto isso, equipes da Marinha do Brasil, com apoio de bombeiros, policiais e assistentes sociais, intensificam as buscas por vítimas e veículos. Operações de mergulho são realizadas em áreas que chegam a 40 metros de profundidade, o que destaca a complexidade do trabalho. Segundo o Ministério, as ações reafirmam o compromisso do governo federal de reconstruir a passagem com segurança e celeridade, além de prestar apoio às famílias das vítimas e garantir a normalização do fluxo entre os dois estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quinta-feira, 26 de dezembro, nova parcela do programa Pede Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de julho e agosto. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa fazendo compras e pagamentos. O programa Pede Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pede Meia, acesse www.caixa.gov.br. O Ministério da Educação, MEC, publicou nesta terça-feira a portaria que dispõe sobre o funcionamento da Rede Nacional de Articuladores do Programa Escola das Adolescências, RENAPEA. A rede apoia as secretarias de educação na formulação de estratégias, projetos e ações para melhoria da aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental. O programa possui caráter consultivo e de assessoramento para auxiliar o MEC na realização do projeto nos diferentes territórios e sistemas de ensino. A regulamentação da RENAPEA é resultado de uma ação conjunta entre o Ministério e as secretarias estaduais, municipais e distrital de educação. A coordenadora-geral de Ensino Fundamental da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Tereza Farias, ressalta que aproximadamente 18 mil escolas e 4 mil redes de ensino fizeram adesão ao programa. Segundo a coordenadora, o desempenho ultrapassou a meta projetada para 2024. Ao todo, mais de 2 milhões de adolescentes foram ouvidos para o aperfeiçoamento do sistema educacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Cerca de 1.000 leitos devem ser reabertos com o avanço do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. As unidades de Bom Sucesso, Andaraí e Cardoso Fontes vão ser beneficiadas pela iniciativa. De acordo com previsão do Ministério da Saúde, as primeiras enfermarias devem ser reativadas em janeiro de 2025. A reestruturação elaborada pelo Ministério ocorre após investimentos em obras de infraestrutura, abastecimento e readequação dos espaços. A diretora do Departamento de Gestão Hospitalar do Rio de Janeiro, Tereza Navarro Vanucci, enfatiza que a reabertura de leitos impacta na capacidade de atendimento e na diminuição de filas. Segundo a diretora, medidas para reparo da infraestrutura dos prédios, contratação de pessoal e compra de equipamentos vão permitir a reabertura do setor de emergência das unidades. Os hospitais beneficiados pertencem integralmente ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Malária, hepatites virais, tuberculose são algumas das doenças que ainda afetam milhões de brasileiros. Elas são classificadas como doenças determinadas socialmente, ou seja, estão relacionadas à condição de pobreza, falta de estrutura sanitária e de informação, atingindo principalmente as populações mais vulneráveis. Para o combate dessas doenças, o governo lançou em fevereiro deste ano o programa Brasil Saudável. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, fala da importância do programa.
Significa vidas que são poupadas, qualidade de vida para as pessoas, para suas famílias, uma vida mais saudável. O Brasil conquistou em novembro a certificação da Organização Pan-Americana de Saúde de país livre do sarampo, da rubéola, da síndrome da rubéola congênita e da filariose linfática, também conhecida como elefantíase. No caso do sarampo e da rubéola, a intensificação da vacinação foi essencial, como explica Éder Gatti Fernandes, diretor do Programa Nacional de Imunizações. Nós fizemos o microplanejamento em todo o país, promovemos o monitoramento de estratégias de vacinação, promovemos a vacinação escolar, fizemos...